A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Bom, hoje vamos conhecer um pouco sobre o apóstolo Paulo. Vamos aqui no livro de Atos. O capítulo vai ser o 26. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12 somente, tá? O correto é sempre ler por completo até o final. O versículo 26, ele vai até o 32, tá? Mais uma vez hoje vamos observar somente do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 12, tá? Então vamos lá, sem mais demoras. Só ajustar aqui o zoom, ok? Vamos lá. Paulo discursa perante o rei Agripa, está por destaque. Que o Senhor mais uma vez possa descer sobre mim e sobre a tua mente, para que no meu falar tu possas compreender quem era Paulo, pelas escrituras, pela palavra de Deus, tá bom? Do jeito que ela é. Paulo era um cara mau, viu? Diante de você que gosta de chamar ele de São Paulo, que gosta de botar ele como santo, você vai quebrar a cara hoje. Mas vamos lá. E olha que ele já acreditava em Deus nesse tempo, mas ele não tinha conhecido Jesus Cristo ainda e era um cara muito mau. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, Agripa era o rei, tá? Disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. É permitido, Paulo, você falar nesse momento. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. O que Paulo estava dizendo aqui nesse mormente, ele estava dizendo principalmente porque és versado, né? És conhecedor em todos os costumes, você é um cara safro, né? Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo, os judeus, né, e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabem o meu passado. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Eles sabem a verdade, se eles quiserem falar, eles sabem, né? Versículo 6, continuação do versículo 5 para o 6, aí diz assim: porque vivi fariseu, Paulo falou, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, né? As quais as nossas 12 tribos, aí Paulo começa a demonstrar um conhecimento, né? A qual as nossas 12 tribos, que descendem de Jacó, né? Servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Essa é a minha acusação. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Paulo estava dizendo, se Deus ele pode todas as coisas, por que ele não pode ressuscitar mortos? É isso que eu prego. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E aqui eu quero lembrar vocês que Paulo nunca viu Jesus Cristo Nazareno homem, tá bom? Mas olha o que Paulo vai dizer, o que Paulo fazia aos que serviam a Jesus Cristo, aos que tinham visto Jesus Cristo, aos que acreditavam em Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 10. Paulo vai dar um testemunho dele, das coisas malvadas, das coisas ruins que ele fazia, do quanto ele era perverso. Ele diz assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes
encerrei muitos dos santos nas prisões. O que era santos aqui? Santos eram as pessoas que passavam a acreditar em Deus, os discípulos. Eles se santificavam, eles paravam de cometer coisas erradas. Então era chamado de santos. Não como a humanidade chama hoje, fica idolatrando essas pessoas. Paulo diz, eu encerrei muito dos homens que acreditaram nesse Jesus, os santos, nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Paulo diz assim, pode matar, meu irmão, mata esse tipo de gente. Dizendo que Jesus Cristo é filho de Deus, mata. Mandava matar os discípulos. Todo aquele que cresce em Jesus, Paulo mandava matar. Aí Paulo diz aqui no 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Paulo obrigava, batia tanto na pessoa que ele fazia a pessoa falar que tinha falado mal de Deus. E aí vinha o pecado da blasfêmia, era o apedrejamento. Tá vendo? Ele obrigava o cara a mentir sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e o cara terminava morto. Só que teve alguns que morreram e não negaram, né? O caso de Estevão. Obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido, a Paulo dizendo, eu estava cheio de fúria contra esses homens. Até por cidades estranhas eu os perseguia. Não tinha lugar distante para Paulo ir matar um cristão, não. Para puxar pelos cabelos, batia em mulher, batia em criança, batia em velho, batia em quem fosse, idoso, o que tivesse ele saía batendo. Bastava o cara dizer que era de Jesus Cristo. Com estes intuitos, parti para Damasco. Ele está dizendo, eu com esse mesmo pensamento de pegar esse pessoal, eu fui para Damasco, para bater, para prender, para amarrar e para... Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Olha, eu fui até com pessoas para me ajudarem a fazer isso. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol. Ô Jesus Cristo poderoso, o cara do meio-dia aparecer em uma forma de luz e ser mais forte do que a luz do meio-dia do sol, é só Jesus, o meu Senhor, viu? Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então as pessoas que estavam com Paulo viu a luz. Porém, aqui no versículo 14, Paulo diz, e caindo todos nós por terra, lembrando que eles tinham ido de cavalos, porque era distante, eram soldados que estavam indo com Paulo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Certo? Eu ia ler só até o 12, já estou no 14, porque é maravilhoso, né? Vou fechar aqui no 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, meu amigo, do capítulo 26, que é o maior, do versículo do 1 ao 12, você vai ver as crueldades que Paulo, ele cometera. Talvez eu falei para vocês aí que Paulo arrastava pelos cabelos, talvez você diga, acho que Paulo não fazia isso não. Eu vou mostrar a vocês dentro das escrituras que ele fazia. Ele invadia as casas e puxava as pessoas pelos cabelos e dava um chicote que ele batia no cavalo, ele batia no camarada. Olha só. Atos capítulo 8. A primeira perseguição à igreja. Olha só. Atos 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Cada um ia para um canto com medo, né? Aí, versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que foi apedrejado, e Paulo estava lá no dia que mataram Estevão apedrejado. E fizeram um grande pranto sobre ele, sobre Estevão. Saulo, porém, assolava, olha aí Saulo aparecendo. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas. Por quê pelas casas? Porque as igrejas são pessoas. Naquele tempo as pessoas viviam uma nas casas das outras, falando a palavra de Deus com medo por causa da perseguição. Não era a igreja de hoje que as pessoas falam esses prédios. As igrejas eram pessoas dentro das casas. Aí diz assim, ó, Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, meu irmão. Encerrava-os no cárcere. Então, Paulo era bruto.
certo? Então estou mostrando aqui para que você tenha certeza de quem era Paulo, né? Então é isso, né, que eu falei. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Você agora passou a conhecer mais um pouquinho de Saulo, que também é chamado Paulo, tá certo? É a mesma pessoa. E o que ele fez com pessoas que serviam a Jesus Cristo antes de Jesus Cristo aparecer para Paulo e converter ele e fazer dele um missionário, de fazer dele um discípulo, de fazer dele um apóstolo, de fazer dele um homem extraordinário. Mas só esse homem só vem a ser extraordinário depois que tem um encontro com Cristo. Todo homem passa a ser extraordinário depois que tem um encontro com Cristo. Se assim crer de verdade que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, se crê que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, único mediador, por sinal. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso agora mesmo, enquanto você estiver vendo esse vídeo. Diga: Senhor, eu sou um pecador. Eu entendo e necessito e preciso da tua ajuda. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Me faz uma nova criatura. Me ajuda a ser o teu discípulo, o teu servo e o teu missionário, falando de Deus e dos teus feitos para as pessoas através da internet, como este homem está fazendo, ou através lá no meu trabalho, você falando de Deus para as pessoas, nas praças, nas feiras, nas escolas, por onde quer que seja, meu irmão, nos trens, nos transportes. Eu mesmo que vos estou falando, eu faço esse tipo de trabalho nos trens, nos ônibus, está no meu canal, só você procurar nas feiras, nas praias. E assim eu vou vivendo, agradando ao meu Senhor Jesus Cristo e conhecendo pessoas que ainda não conhecem Cristo e falando para elas o amor de Cristo. E a vontade dele é de salvar todo homem, mas esse homem tem que crer nele, senão não será salvo. E a palavra diz que todo aquele que não for salvo, que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no inferno. E esse é o último desejo que um cristão quer ver, é alguém sendo lançado no inferno. Independente do mal que ele tenha feito no passado, independente do mal que ele está fazendo no presente. Deve se arrepender hoje mesmo e entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão. Que Deus continue nos guardando, nos confortando, nos dando entendimento, para que no abrir da minha boca eu possa falar aquilo da parte de Deus aos homens.